Oi pessoas, vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o vídeo é um pouquinho mais sério. Eu acredito que com certeza vocês tenham tido a notícia que o Papa Francisco faleceu. Eu acredito que muita gente não entendeu o porquê de tamanha repercussão ou estão se perguntando como que é agora, como que é escolhido o novo Papa, e nesse vídeo eu vou te responder todas essas suas perguntas. Mas antes do vídeo começar, eu queria pedir de coração pra você se inscrever nesse canal. Eu estou com a meta aí de bater os 1000 inscritos até o fim do mês de abril, então eu preciso muito que você se inscreva. Eu posto sobre diversos assuntos, principalmente conteúdos de história e curiosidades, que é o tema desse vídeo, então assim, se você gosta desse nicho, eu com certeza te recomendo muito se inscrever. Enfim, chega de enrolação e vamos começar o vídeo. Por que o Papa é tão importante? Bom, vamos começar do princípio que o Papa ele é o líder da Igreja Católica Romana, ou seja, ele é o líder da maior religião que existe no mundo. Mas além dele ser uma grande figura religiosa e ser um líder religioso, o papel de um papa ele vai muito mais além. A influência de um papa está presente em diversos aspectos da nossa sociedade, aspectos políticos, principalmente, sociais, culturais, em diversos outros. E além de tudo isso que eu falei anteriormente, o papa ele também é o chefe de estado do Vaticano. O Vaticano que é um país independente ali no meio da Roma, ou seja, ele é extremamente importante, principalmente como uma figura política mesmo. E justamente por tudo isso que eu falei pra vocês anteriormente, que a opinião do Papa é ouvida em todos os cantos do mundo. Então, obviamente, que com a morte de uma figura tão importante como a de um Papa, que o mundo vai parar, a mídia vai parar e todo mundo vai falar sobre isso. Inclusive, se depois desse vídeo você quiser entender um pouquinho mais sobre a figura do Papa ao longo da história, eu te recomendo muito assistir o documentário Vaticano e Histórias Secretas, mas só vai assistir depois que você terminar esse vídeo, porque eu te prometo que o meu vídeo vai te dar uma ótima base pra entender o documentário. Beleza, Duda, você falou sobre o Vaticano, mas o que é o Vaticano? Como eu falei anteriormente, o Vaticano ele é um país independente que fica ali localizado no coração de Roma, ou seja, ali na Itália. E o Vaticano, como já deu pra reparar, ele é ali o centro da Igreja Católica. O Vaticano só se tornou um país independente em 1929, através do Tratado de Latrão, que foi assinado entre o Papa Pio XI e também pelo Mussolini. Antes disso, o Papa ficou meio que confinado ali entre 1870, ali no Vaticano mesmo. E isso aconteceu por conta da unificação que ocorreu na Itália, né, que tomou ali os estados que antes eram da Igreja. E até os dias de hoje é no Vaticano que está localizado os principais órgãos da Igreja Católica, como por exemplo a Cúria Romana, que é como se fosse ali um governo da Igreja Católica. Mas isso aí é papo para outro vídeo. E é no Vaticano também que estão locais históricos tão importantes, como por exemplo a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina. E quem governa tudo isso no Vaticano? O Papa. Como o meu canal é de história, eu não posso deixar de falar sobre a importância do Papa ao longo da história. Eu sei que eu falei pra vocês assistirem um documentário, eu sei que você, como um ótimo inscrito, vai assistir. Mas só pra vocês terem uma noção, na Idade Média, onde nós sabemos que a Igreja Católica era ali um grande fenômeno, o Papa liderava cruzadas, ele interferia em guerras, ele excomungava reis e até coroava imperadores. Então, se isso não é um líder político, eu não sei o que é. E aí, se um Papa morre, se ele renuncia, se ele tem toda essa importância, o que que acontece? Finalmente eu posso explicar o que acontece com a morte de um Papa. O Carmelengo, que inclusive é um dos cargos mais importantes dentro do Vaticano, ele é responsável por verificar a autenticidade da morte do Papa. Inclusive, parece que antigamente existia uma espécie de ritual que era praticamente bater com um martelinho na testa do Papa e chamar por ele 3 vezes. Mas hoje em dia essa morte ela é contestada aí por laudos médicos mesmo. E a partir daí que foi comprovado que o Papa realmente faleceu, eles têm algo a fazer. O Papa, ele tem um anel que ele simboliza o seu poder, que é chamado de o Anel do Pescador. E esse anel do Papa, ele é meio que o responsável por dar autenticidade às suas cartas, aos seus documentos, por exemplo. Ou seja, lembra que eu falei que o Papa, ele tem ali uma palavra muito importante em todos os cantos do mundo? Então, a partir do momento em que o Papa falece, esse anel, ele precisa urgentemente ser quebrado. Então, esse anel do pescador, que é o símbolo do poder do Papa, ele é quebrado com um martelo de prata. E aí, o Vaticano, ele decreta o luto oficial. São 9 dias de luto, onde decisões políticas, decisões importantes não podem ser tomadas. E durante esse período ocorrem missas e cerimônias religiosas justamente em homenagem ao Papa falecido. O período onde o Vaticano fica sem um Papa é chamado de sede vacante. Como eu falei, eles estão de luto, ou seja, é proibido qualquer decisão política importante e realmente eles respeitam esse luto. Então a Cúria Romana ela é suspensa durante esses 9 dias e qualquer decisão ali que precisa ser tomada nesse período é tomada pelo Carmelengo. O corpo do Papa ele fica exposto na Basílica de São Pedro para visitação ali dos seus fiéis e depois
disso, ele é enterrado numa cripta sobre a basílica. Detalhe, claro que antes de morrer, cada papa ele escolhe o lugar onde ele quer ser enterrado. Passando esse período de luto, ou seja, nesse período também foi o período onde os cardeais tiveram tempo para chegar ali no Vaticano para serem convocados para a conclave. Tá, Dudu, o que é conclave? Quando um papa morre ou quando ele renuncia, o Vaticano ele fica ali aquele período de luto, mas ele também precisa se movimentar, né? Ele já fica ali meio que em alerta para as próximas decisões que eles precisarão tomar. Ou seja, é essa preparação para a conclave. E aí vem os cardeais de diversos cantos do mundo e eles se reúnem para realmente eleger um novo papa. Então a conclave, que traduzindo fica conclave, é uma reunião secreta que é para eleger um novo papa. Como o nome diz, esse processo é um processo extremamente secreto, reservado ali realmente para os cardeais, sem celular, sem nada, obviamente, né? Até porque é para escolher um papa, um líder de tamanha importância. Então, assim, é extremamente secreto. Além de ser secreto, esse processo ele é cheio de regras. E o mundo fica ali naquela expectativa de sair da Capela Sistina, a famosa fumaça branca. Detalhe, os cardeais que participam desse processo da conclave, eles precisam ter menos de 80 anos, né, para serem elegíveis e votantes. Para um cardeal ser eleito, ele precisa de pelo menos 2/3 dos votos. E isso acontecer, a escolha foi realmente válida. Esses votos que eu falei, eles são colocados em urnas. Depois de serem depositados, eles são queimados. E sai uma fumaça preta para informar que ninguém foi eleito ainda. E se o novo papa foi eleito, como eu falei anteriormente, sai uma fumaça branca. Não pense que essa votação ela acontece uma vez, não. Ela pode acontecer por diversas vezes. Se eu não me engano, quando o Papa Francisco foi eleito, essa votação aconteceu, se eu não me engano, 4 vezes. Então, assim, é um processo até que demorado. Ah, Duda, mas por que o Papa Francisco ele é tão importante? Tanta gente fala com tanto carinho dele, outros não gostam dele. Muita gente tem medo de quem vai ser o seu sucessor. Calma que eu vou te explicar. Bom, primeiramente, claro que vão ter medo de quem vai ser o seu sucessor, porque além de tudo, como eu já falei anteriormente, o Papa ele não é só um líder religioso, mas eu vejo o Papa como um grande líder político mesmo. Mas a real é que se nós formos analisarmos a história, quem veio antes desse Papa, os papas anteriores, nós vamos saber de diversas polêmicas, de diversos pensamentos até pesados, assim, para um líder religioso que tem tanto impacto no mundo. Ou seja, o Papa, ele realmente influencia muito os diversos aspectos. E o Papa Francisco, ele não quis vir, né, na linha dos anteriores a ele. Ele veio com um discurso extremamente diferente. O Papa Francisco, ele veio realmente para revolucionar as coisas no papado. Ou seja, ele foi um papa mais humano, ele demonstrou mais humildade, ele se aproximou mais do povo, tanto de fiéis como não fiéis. Ele sempre teve um discurso realmente ali de amor. Para muitos, isso foi extremamente positivo e melhorou muito até em alguns aspectos a imagem da Igreja Católica para o mundo. Mas também por isso ele teve tantas críticas positivas como negativas, e principalmente dos conservadores ali da igreja, inclusive dos próprios cardeais. Ou seja, a morte do Papa Francisco, ela traz sim consigo um luto muito grande, né, que se espalhou pelo mundo, mas ela também levanta outras questões. Quem será o novo Papa? Como será esse novo Papa? Como será a linha de pensamento desse Papa? Qual caminho ele vai seguir, até mesmo politicamente falando? Se vocês quiserem entender com um pouquinho mais de profundidade a vida e a importância do Papa Francisco, eu também vou deixar a indicação de um vídeo do Brasil Paralelo para vocês, também o link estará na descrição do vídeo, beleza? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido não só um vídeo informativo, mas eu também vou produzir alguns shorts sobre esse universo, então eu espero muito que vocês gostem e aprendam também com esse conteúdo. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar. Me siga nas redes sociais, @Duda Silva. E foi isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!